Pessoal, vamos tratar hoje aqui do sistema de sensoriamento remoto. Bom, quando a energia solar, que é a irradiância, ela atinge um corpo, esse corpo pode interagir de três formas. Ele pode absorver essa energia, que a gente vai chamar de absorção, ele pode transmitir ou refletir essa energia, que a gente vai chamar também de albedo. Então a intensidade de energia ela vai ser ou absorvida, ou transmitida, ou refletida. Então como funcionaria assim esse processo de sensoriamento remoto? A gente tem uma fonte de energia, que pode ser o Sol ou pode ser um satélite ativo. De certa maneira essa energia ela vai interagir com a atmosfera, que é o processo B, vai interagir com o corpo, no caso ele vai poder ser essa radiação ser absorvida, refletida ou transmitida, e ele vai interagir de volta essa informação, e essa informação vai ser registrada, essa energia, pelo sistema sensor, que é o item D, ali o satélite. Depois disso, essa informação é transmitida, no processo de transmissão, recepção e processamento. E, por fim, é feita uma interpretação e análise desses resultados obtidos, E aí a gente, com isso, tira uma aplicação ou deduz uma atividade que vai ser usada com esse sensoriamento remoto. Como que esses corpos interagem? Por exemplo, uma interação da vegetação. Se você pegar os principais comprimentos de ondas, o verde, o azul, o vermelho e o infravermelho, você vai notar que as folhas elas absorvem faixas do azul e do vermelho no processo de fotossíntese, e elas vão refletir bastante no verde e no infravermelho. Como nossos olhos só conseguem captar o verde, então a gente vê a folhagem verde, que é o que está sendo refletido. Alguns insetos, ou se você usar uma lente especial, você conseguiria ver o infravermelho, que é refletido pela folhagem. Por exemplo, com a água, como funcionaria isso? Você tem aí o azul, o verde, o vermelho e o infravermelho, e você vai notar que a água ela absorve mais o vermelho e o infravermelho, e ela reflete mais no azul e no verde. Daí a gente vê a água em tons de azul ou verde. E essa quantidade que é refletida vai depender se essa água tem uma maior ou menor quantidade de sedimentos. Se a gente colocar um equipamento que meça a resposta espectral, por exemplo, da vegetação e da água, em vários comprimentos de onda, você vai ver que de 0,5 a 0,6, que é o verde, existe uma maior quantidade de energia refletida na vegetação. E de 0,8 em diante, uma maior quantidade de energia refletida pela vegetação, que é na faixa do infravermelho. Já a água, ela tem uma taxa de absorção mais ou menos constante, e para grandes comprimentos de onda, ela vai absorver. E aí nós vemos aqui para os sistemas de aquisição de imagem em si. Então, existem sistemas satélites que são passivos, ou seja, ele não emite a radiação. Por exemplo, ele capta a radiação do Sol, que interage com o corpo, e ele pega essa energia refletida. E existem sensores que são ativos, em que ele emite um sinal e recebe esse sinal novamente, que é o caso dos sensores que usam radares para fazer, por exemplo, a topografia do terreno. Existem satélites também que estão em órbitas geoestacionárias, é como se ele estivesse fixo em um determinado ponto da Terra. E existem os não geoestacionários, ou seja, aqueles que estão orbitando em torno da Terra. Por exemplo, nessa foto a gente tem um geoestacionário, não geoestacionário, com uma órbita polar. E agora nós vamos tratar as resoluções dos sistemas sensores. Praticamente existem 4 resoluções: a resolução espacial, a espectral, a radiométrica e a temporal. A resolução espacial tem a ver
com a capacidade de definição do tamanho do pixel correspondendo à menor parcela imagiada. Por exemplo, as imagens do Landsat têm resolução espacial de 30 metros. Isso quer dizer que um determinado pixel da imagem ele condensa, né, dados em torno de 30 metros do solo para cada pixel. A resolução do Spot é de 20 metros, logo ele tem uma maior resolução espacial. Já a do NOAA é de 1.100 metros, então se diria que ele tem uma menor resolução espacial, ou seja, cada pixel da imagem é meio que tira uma média ali de 1.100 km, 1.1 km. Resolução espectral tem a ver com as faixas do espectro que são imagiadas. Por exemplo, nessa imagem, a gente tem aqui na parte de baixo vários comprimentos de onda e na parte de cima tem dois sistemas sensores do Landsat. Eu tenho o sensor MSS, que ele tem ali uma banda 4, que é mais ou menos de 0,5 a 0,6, uma banda 5, a banda 6 e banda 7. E tem o sensor Landsat TM, que ele tem a banda 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Então, por exemplo, a banda 1 é o azul, a banda 2 é o verde, a banda 3 o vermelho e a banda 4 o infravermelho. Elas estão marcadas porque, se vocês lembrarem bem, a diferença de vegetação para água, você vai notar uma distinção muito grande nas taxas de absorção da banda 3, que é o vermelho, para a banda 4, que é o infravermelho, onde a vegetação reflete muito na faixa do infravermelho e absorve o vermelho. Resolução radiométrica. Essa resolução está relacionada com a faixa de valores numéricos de cada pixel. Então, quando você vai salvar uma informação, se você tiver 1 bit, é 2 elevado a 1, ele salva duas informações, por exemplo, ou 0 ou 1. Então, você poderia também dizer verdadeiro ou falso. Se eu quero salvar uma maior quantidade de dados, eu tenho que aumentar o número de bits daquele pixel. Então, por exemplo, uma imagem com 2 bits de pixel, 2 elevado a 2 são 4. Então eu posso salvar até 4 níveis de cinza. Geralmente as imagens do Landsat 5, elas são de 8 bits, que são 2 elevado a 8. Então eu consigo salvar 256 níveis de cinza, de 0 até 255. Resolução temporal. Essa resolução está relacionada ao período de tempo em que o satélite volta a passar em um mesmo ponto da Terra. Então, o satélite Spot tem uma resolução de 26 dias, portanto menor do que o Landsat, que é 16 dias. O período de revisita para o satélite tem a ver com o tamanho do pixel que é imagiado, ou seja, tem a ver com a sua resolução espacial. O período de revisita para um satélite que tem uma lente móvel, ele pode ser menor. Por quê? Porque a lente do sensor pode ser direcionada para uma área adjacente à sua órbita, fazendo com que o período de revisita possa ser menor que o tempo de órbita. Ou seja, você passa num determinado caminho, no dia seguinte ele vai passar em um outro caminho e você pode apontar a câmera para o caminho que você passou no dia anterior, aumentando o período de revisita.